Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar, em nome de Jesus. Vamos estar lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, que diz assim: Irmãos, venho lembrar vós o evangelho que vos anunciei, a qual recebeste, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vola preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, é isso. A palavra de Deus, ela tem que entrar em nosso coração, né? Porque nós temos que perseverar na palavra de Deus. Nós não devemos ouvir a palavra de Deus em vão. Você ouve hoje e amanhã você já esquece. Você ouve hoje e amanhã você acredita que já não precisa mais dela, né? Que não precisa da palavra porque ela não falou com você, por causa que não tem nada a ver contigo. Mas onde você se engana e sua vida não muda. Porque você tem que, irmãos, venho lembrar vós o evangelho que vós anunciei, a qual recebeste, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei que também recebi que Cristo morreu pelo nosso pecado, segundo as Escrituras. Então, nós temos que, pela palavra nós somos salvos. Por quê? Porque a gente estava no mundo e a gente não estava fazendo nada que agradava a Deus. Mas a gente pensava que agradava, né? Ou então que Deus não se importava, né? Então era isso. Era o nosso pensamento que foi colocado na nossa mente e que nós resolvemos fazer aquilo. Mas depois que nós lemos a palavra, nós cremos nelas, elas não é em vão, porque elas ajudam a gente a ser salvo. Porque conforme a gente vai lendo, a gente vai mudando o nosso jeito de ser, nossa maneira de viver. Né? Deus vai nos ensinando, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos ajudando a ser pessoas melhor do jeito que Ele quer que seja. E fora da palavra, nós não podemos ser essa pessoa que Deus quer que nós seja. Então ninguém pode dizer, eu vou ser salvo, porque sem ler a Bíblia, sem ouvir a palavra de Deus, porque elas não mudam. E elas continuam a mesma coisa. E tem uma pessoa que chama o diabo, né? Que é um espírito maligno, que ele não vai deixar você viver, né? Ele vai atormentar você pro resto da vida e vai acabar levando você pro inferno por causa que você não tá lendo a palavra, não quer saber de Deus, então você não crê. Então, se você não crê, como será salvo, né? Como? A salvação, ela é um dom de Deus, né? A gente vai ser salvo, mas porque é um dom que Deus vai nos dar, né? De acordo que você viva de acordo com a palavra dele. Porque não adianta você querer ser salvo se você não pratica a palavra de Deus. Se você não reconhece Jesus como seu único salvador, não tem como. Isso não existe. Então a gente tem que ler a palavra de Deus e temos que perseverar nela. Perseverar, andar de acordo com a palavra de Deus, para que nós venhamos ser salvo. Porque não tem salvação sem você ter mudança de vida. Porque precisamos mudar de vida. Não podemos viver como vivia outrora, mas sim que haja mudança, que haja arrependimento para poder ser salvo. Então, a Bíblia nos coloca assim uma condição, a condição de arrependimento. Se você se arrepender, você será salvo. Se você não se arrepender, você não será salvo. Porque tem que ter arrependimento. Conhecer Jesus e saber que Jesus é bom e que Ele não fazia o pecado que nós fazia, né? Que nós fazíamos outrora. E que Ele morreu por nosso pecado é para a gente deixar o pecado de lado para sempre. Porque
Nós sabemos que alguém morreu por nós para nos libertar do pecado. Então, se a gente continuamos a pecar, nós não estamos libertos. Então, nós precisamos da libertação. E a libertação a gente encontramos em deixar o pecado, em conhecer a Deus e viver a vida de Deus, para que a gente não venha a pecar. É isso que nós temos que fazer. Então, portanto, Jesus morreu por nosso pecado. Então, nós não podemos mais pecar. E é isso. Tem que colocar isso na mente. Porque tem pessoas que estão pecando e não quer mais parar de pecar porque acha que é certo pecar, mas não é, é errado. Tem uma lei aí que está saindo aí que um homem está ensinando a pessoa a pecar. E fala que não tem nada a não pecar, que pode pecar sim. Então, um monte de mentira, um monte de coisas erradas que entram na tua cabeça e depois você vai se arrepender. E já vai ser tarde, porque a única coisa de verdade mesmo que você pode crer é a Bíblia. E não em conversas de homens, em doutrina de homens, né? Então, vamos ler a Bíblia e vamos ver. O que está na Bíblia é para fazer, o que não está na Bíblia não é para fazer. Entendeu? O que é para fazer é o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia, aí não é para fazer, né? Então, mas que para falar na Bíblia que não é mentir, então não minta. Para falar na Bíblia que não é para adulterar, então não adultere, né? É isso. Vai ler na Bíblia, lê na Bíblia, vai lá ler na Bíblia. Assim, tá começando o ano agora, né? Começa a ler a Bíblia até o final do ano que vem. E você vai ver como você vai ter um conhecimento maior que Deus vai dando para você. E você vai ler na Bíblia. Lê a Bíblia num ano. Aí você lê a Bíblia. Começa agora, em janeiro. Você vai terminar em dezembro, né, do ano que vem. E você vai ver quantas coisas você vai aprender e quantas coisas você vai deixar de fazer. Né? Você vai fazer só o que é certo e deixar o que é errado para trás. E você vai viver a vida com Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, Pai, o Senhor Jesus morreu, Senhor Deus, pelo nosso pecado, para nos libertar do pecado. Mas tem pessoas, meu Pai, que diz que temos que viver pecando, Senhor. Então, meu Pai, seria em vão a morte do seu filho ali na cruz, meu Pai, porque ele morreu para nós não fazer mais aquilo, para nós não morrer por aquele pecado, e a pessoa, meu Pai, continua pecando e acha que está certo. Pai, em nome de Jesus, ajuda essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai. Meu Pai, Pai, que o teu Santo Espírito venha convencer elas do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Pai, em nome de Jesus, ajuda elas a crer, meu Pai, em Ti, a crer na Tua palavra, a crer, Senhor Deus, nas Tuas verdades. Meu Pai, que elas venham esquecer, meu Pai, as mentiras de Satanás, que elas venham esquecer, meu Pai, a loucura de Satanás, meu Pai, as mentiras deles, meu Pai, a doidice, Senhor, tudo que Satanás faz, Senhor, é para tirar nós da Tua presença. Oh, Pai, tudo que eles fazem, meu Pai, é para tirar nós da Tua presença, meu Pai, porque lá do fora, meu Pai, eles dizem que, meu Pai, que é deles, meu Pai. Ele te fala, meu Pai, que eles são meus, mas Ele quer tirar aqueles que estão na igreja. Ele quer tirar aqueles que estão na igreja, porque eles querem ganhar, ele, Satanás, ele quer ganhar mais almas para o reino dele do que Deus. Ele quer tirar todos para o reino dele. Isso ele já colocou no coração dele. Eu vou catar todos para o meu reino. Todos vão ficar comigo lá. Vão ficar comigo. Porque eu quero todos. Todos os crentes. Todos aqueles que dizem que é crente. Todos aqueles, eu quero, os crentes, eles fazem de tudo para derrubar os cristãos, eles fazem de tudo para tirar o cristão da igreja, eles fazem de tudo para tirar, porque eles não querem aqueles que estão no mundo, aqueles que estão no mundo está fazendo a vontade dele, está fazendo o que ele quer, mas ele quer aqueles que dizem que está fazendo a vontade de Deus. Oh, Pai Todo-Poderoso, oh Deus amado, ajuda, meu Pai, esse povo, Senhor Deus, tome nas tuas mãos, Senhor, e convenceis do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz, Senhor Jesus.